Guilherme, Renata, Luciana, Jefferson. Sabe o que eles têm em comum? Eles são jovens que escolheram ter futuro. No programa Mais Educação do Kaique, eu aprendi pintura. Aqui no CRAS eu aprendi desenho e música. No programa Musicatu, da Secretaria de Cultura, eu aprendi música e artes. No programa Adolescente Aprendiz, eu fui preparada para o meu primeiro emprego. Eu escolhi ter futuro. Estes são alguns exemplos de projetos que geram oportunidade a milhares de jovens da nossa cidade. Centenas de outros jovens constroem uma vida diferente e de futuro todos os dias nos programas A ABB Comunidade, A Escola Vai ao Quilombo, Bem TV, Programa Verde Oliva Jiu-Jitsu, Associação Sport Center, Futsal Feminino, Toque de Bola, nas oficinas da Escola Joaquim Adjuto Botelho e no projeto Vida Vôlei, que já projetou vários jovens, como a Maria Fernanda, que hoje é atleta da equipe Praia Clube. Quer saber mais? Conheça todos os projetos em nosso site e participe! Ser jovem é escolher ter futuro. Prefeitura de Paracatu, mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Drogaria Vita Farma, perfumaria, cosméticos e medicamentos. Disque entrega 3672-3535. Rua Joaquim Murtinho 251, ao lado da TV. Clínica Estar Bem, cuidando do seu sorriso. Cirurgião dentista especialista em implantes. Rua Rio Grande do Sul 655 Centro. 3671-6536. Jim Seguros, a segurança que você precisa estar aqui. Seguros automotivos, auto, frotas e equipamentos agrícolas. Rua Gastão Campos Lepesquer 115, Alto do Córrego, 3671-4600. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Autopeças e Mecânica Farães, Multimarcas. Rua BR-040-275, Amoreiras 2, 38-3671-6593. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Atenção, cuidado. Você está correndo perigo. O mosquito da dengue vai atacar. E se você deixar, a dengue mata. Se você deixar a caixa d'água destampada, se você não limpar a calha do telhado, se você deixar água parada em garrafas, latas e pneus velhos, combater a dengue também é sua responsabilidade. Se você não enfrentar o perigo, a dengue pode matar você. Uma campanha de conscientização da Câmara Municipal de Paracatu, trabalhando por você. Prefeitura de Paracatu lança pedra fundamental em terreno que será construída a sede própria do CREAS. Casa de Cultura abre as portas para mais uma edição da exposição Mãos que Transformam. Presidente da CEMIL, Vasquinho, visita Paracatu e fala sobre as atrações do fim de semana e os projetos à frente da cooperativa. A Secretaria de Agricultura começa a distribuir kit hortaliça a pequenos agricultores de Paracatu. Hoje completa 60 anos da criação da Bossa Nova. Os destaques policiais. Em Unai, polícia recupera carro roubado em Brasília e criminosos falam que o veículo era encomendado por uma pessoa em Paracatu. Polícia apreende drogas em João Pinheiro e em Paracatu, no local conhecido como Baixada dos Totós. E ainda, a Força Nacional está de prontidão para agir nos presídios federais de segurança máxima do país. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente abre essa edição falando de saúde. Uma pesquisa na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, comprovou o que muita gente já sabia. Mães com hábitos saudáveis têm filhos com menos chances de desenvolver obesidade. Uma epidemia que ronda a infância em vários países do mundo. As refeições na casa da Ana Carolina são sempre assim. Todos à mesa. E a comida é equilibrada. No café da manhã, pão fresco, fruta, queijo branco.
Almoço, jantar, a minha alimentação é a mesma da deles. Não é assim, o meu arroz é integral, do deles é o branquinho. O meu não é. Em casa não tem fritura, sob hipótese alguma. Então a gente deixa para quando acontecer isso, no restaurante, algum aniversário, mas em casa não tem. A disciplina na alimentação, mas sem radicalismo, se reflete na forma que os 4 filhos encaram a relação com a comida. Por a minha mãe falando que essas coisas industrializadas que ela fica falando, de quanto óleo vai, isso não me chama mais muita atenção de ficar comendo o tempo todo. A pesquisa da Universidade de Harvard acompanhou 24 mil crianças e concluiu que para criar filhos saudáveis é preciso levar em conta 5 hábitos de ouro: ter uma dieta saudável, manter o próprio peso sob controle, fazer exercícios físicos com regularidade, não fumar e consumir bebidas alcoólicas com moderação. Ainda segundo o estudo, as mães que mantêm esses 5 hábitos reduzem em 75% a chance dos filhos engrossarem a epidemia de obesidade que atinge crianças e adolescentes. A gente sabe que a genética ela pode responder por até 40% do peso de uma pessoa. Só que a parte comportamental também é importante. Então as escolhas alimentares, as escolhas de estilo de vida também vão impactar na saúde da criança. Dependendo do tipo de alimentação, se a pessoa fuma ou não, você altera a sua genética, a sua epigenética, aquilo que é ligado nos genes, que vai alterar até dos seus netos. Por um lado, a pesquisa aumenta ainda mais a responsabilidade da mãe na criação dos filhos. Mas, por outro lado, também incentiva a mulher a cuidar mais de si mesma, ter hábitos mais saudáveis, vida mais saudável e, quem sabe, até mais anos de vida. Se você cuida de você, indiretamente você está cuidando da saúde do seu filho. Então também pode ser visto como uma maneira de você promover a saúde da família. E ainda falando de saúde, um estudo feito nos Estados Unidos apontou o paracetamol como a principal causa de insuficiência hepática aguda, ou seja, um problema sério no fígado. É preciso ficar atento porque aqui no Brasil ele é vendido sem prescrição médica. Ele é um dos mais populares remédios contra a dor. Quando eu estou com dor de cabeça, gripado, sinusite, eu tomo paracetamol. O que pouca gente sabe é que o paracetamol é um risco sério para o fígado. Eu não sabia, mas estou sabendo agora, né? Então, parar de tomar. Tem que evitar. Evitar de tomar. O problema é que é fácil conseguir o medicamento. Ele não precisa de prescrição médica, o que aumenta a chance do consumo de altas doses ou por um longo período. A pessoa vai para a internet, identifica os sintomas que tem ou procura uma doença que ela já sabe que tem, vai lá ver as opções de tratamento, encontra isso na internet, vai na farmácia, compra o que quiser e se automedica. No caso da Luísa, que tem alergia a outros tipos de analgésicos, a recomendação é médica e segura. Eu só tomo continuado paracetamol se é recomendação médica. E atenção com os antigripais, que muita gente toma nessa época do ano. Em geral, nas fórmulas de prescrição, eles já alertados para isso, eles já trazem doses menores do paracetamol, mas de qualquer maneira tem que ficar atento se a fórmula do remédio que você está usando contém a substância. A Isabel tem outra receita, que não é médica, mas funciona muito bem. Eu costumo me cuidar para não ficar gripada e não costumo tomar esse tipo de medicação, não. E mais 2 casos de sarampo foram confirmados no norte do país, dessa vez em Rondônia. A doença estava erradicada no estado desde 1999. A Secretaria de Saúde do Estado confirmou que um bebê de 4 meses e uma mulher de 25 anos contraíram a doença. Nos 2 casos, os doentes passaram por Manaus, onde há um surto de sarampo. A campanha de vacinação de agosto foi antecipada e começou hoje. A meta é vacinar crianças e adultos. O norte do país tem o maior número de casos. Amazonas e Roraima juntos já contabilizam 500 pessoas contaminadas e cerca de 1.500 com suspeita de estarem doentes, segundo o Ministério da Saúde. E a batalha de decisões judiciais desse último domingo no TRF4 de Porto Alegre a favor e contra a libertação do ex-presidente Lula chega ao Conselho Nacional de Justiça, que recebeu 10 pedidos de abertura de procedimentos disciplinares, e também ao Superior Tribunal de Justiça.
Quem recorreu ao STJ foi a Procuradoria-Geral da República. A PGR pediu que o STJ proíba a Polícia Federal de cumprir qualquer decisão de instâncias inferiores de soltar o ex-presidente Lula. A PGR pediu ainda que apenas o STJ analise os pedidos de habeas corpus em favor do ex-presidente. No domingo, a decisão do desembargador plantonista do TRF4, Rogério Favretto, de atender a um pedido de políticos do PT e mandar soltar o ex-presidente Lula, provocou uma batalha jurídica que durou mais de 10 horas. Entre as 7 horas da manhã e as 9h30 da noite, Favretto deu ordens para soltar Lula, mas encontrou resistência do juiz Sérgio Moro, do relator da Lava Jato no TRF4, desembargador Gibran Neto, e do Ministério Público Federal, que atuaram contra o cumprimento da ordem. A batalha judicial só foi resolvida à noite, quando o presidente do TRF4, desembargador Thompson Flores, interveio e determinou que Lula permanecesse preso. Além do STJ, reflexos dessa briga chegaram também ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Nesta segunda-feira, 8 questionamentos contra o desembargador Rogério Favretto deram entrada no órgão. A alegação é que o desembargador feriu a competência da 8ª turma do TRF4, que condenou o ex-presidente Lula à prisão por unanimidade. Também foram apresentadas 2 reclamações disciplinares contra o juiz Sérgio Moro. A alegação é que Moro, como juiz de primeira instância, agiu para impedir o cumprimento de uma ordem de instância superior, que determinava a libertação de Lula. O CNJ informou que não tem prazo para analisar esses pedidos. E após 3 anos de negociação, o governo fechou um acordo de leniência com a Odebrecht. Porém, o acerto está sendo contestado pelo TCU, o Tribunal de Contas da União. O acordo com a Odebrecht foi negociado pelo Ministério da Transparência, pela CGU, a Controladoria Geral da União, e pela AGU, a Advocacia Geral da União, órgãos ligados ao Poder Executivo. É o primeiro fechado entre a União e uma empreiteira envolvida na Operação Lava Jato. A Odebrecht se comprometeu a devolver aos cofres públicos 2,720 bilhões de reais. O valor deverá ser pago em parcelas anuais ao longo de 22 anos. Com isso, a Odebrecht poderá voltar a participar de concorrências públicas. O acordo, entretanto, é contestado pelo Tribunal de Contas da União. Os conselheiros do órgão se queixam que foram impedidos de ter acesso às informações durante o processo de negociação do acordo. E depois das confusões em torno das indicações do PTB, o presidente Michel Temer escolheu um desembargador aposentado para chefiar o Ministério do Trabalho. O novo ministro será o advogado Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello, que deve assumir o cargo agora à tarde em Brasília. Ele vai substituir o ministro Eliseu Padilha, que responde interinamente pelo ministério. O novo ministro é desembargador aposentado e ex-vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Atualmente é consultor do mesmo escritório de advocacia onde trabalha a mulher do ministro do STF, Gilmar Mendes. Na semana passada, o então ministro do Trabalho, Elton Iomura, pediu demissão do cargo após se tornar alvo da Operação Registro Espúrio da Polícia Federal, que investiga irregularidades na concessão de registros de sindicatos no Ministério. Os destaques internacionais: todas as 13 pessoas que estavam na caverna Tham Luang, no norte da Tailândia, foram retiradas com apoio de dezenas de mergulhadores. Os últimos 4 meninos e o técnico do time de futebol saíram do local nesta terça-feira, o terceiro dia de resgate e o mais desafiador porque chovia e havia mais pessoas a serem resgatadas. As 8 primeiras crianças resgatadas da caverna estão bem de saúde e asseguram as autoridades, mas permanecerão hospitalizadas em quarentena, com óculos de sol para proteger os olhos sob monitoramento psicológico. Nesta terça-feira, outros 4 meninos restantes e o treinador de futebol foram retirados da caverna. Porém, o estado de saúde ainda não havia sido divulgado. 2 dos resgatados estão tomando antibióticos porque apresentaram sintomas de pneumonia depois de dias nas umidades da gruta. Mas mesmo esses apresentam um estado normal, garantiu o hospital de Xangai, no norte da Tailândia. As pessoas que passam muito tempo sob a terra podem sofrer problemas pulmonares. Todos foram submetidos a exames radiológicos e sanguíneos. Os exames de sangue foram enviados para Bangkok e os resultados serão conhecidos em poucos dias. Eles foram vacinados contra o tétano e contra a raiva, embora o risco de os morcegos, vetores da doença, os terem mordido enquanto dormiam seja muito baixo. Todos podem andar, falar, comer e alguns até consumiram chocolate. No entanto, eles não podem comer comida picante, típica da Tailândia, porque estão com o estômago fragilizado.
Vários especialistas alertam para as possíveis consequências a longo prazo do trauma vivido e, por isso, o grupo conta com acompanhamento psicológico. Os meninos estão usando óculos de sol em seus olhos porque ficaram privados da luz durante semanas, para que eles possam também se acostumar progressivamente ao dia. Os problemas oculares são os mais comuns, assim como os pulmões, nos casos de sobreviventes resgatados depois de um longo período sob a terra. O oftalmologista examinou o primeiro grupo resgatado e descartou complicações oculares. Eles vão permanecer hospitalizados uma semana para vigiar a eventual aparição de infecções. As crianças estão em quarentena, porém os pais do primeiro grupo evacuado puderam vê-los pelo vidro e conversar à distância. E ao menos 156 pessoas morreram em inundações e deslizamentos de terras provocados por chuvas torrenciais na região oeste do Japão. E as equipes de emergência lutam para encontrar sobreviventes entre os escombros, uma possibilidade cada vez mais remota. O porta-voz do governo japonês, Yoshihide Suga, também citou pelo menos 10 pessoas desaparecidas, porém a imprensa informou que o número supera 50. Esta é a maior tragédia provocada por um fenômeno meteorológico no Japão desde 1982. As buscas e trabalhos de limpeza prosseguiam sob um intenso sol com temperaturas previstas de 35 graus. Nas atuais circunstâncias, os socorristas precisam de uma grande vigília, pelo risco de insolação e ondas de calor, assim como pela possibilidade de novos deslizamentos de terra, disse o porta-voz japonês. As fortes chuvas registradas entre sexta-feira e domingo provocaram grandes inundações, ondas de lama e muitos danos, que deixaram vários moradores bloqueados, apesar das ordens não obrigatórias e recomendações para que milhões de pessoas abandonassem suas casas. Em 72 horas foram registrados recordes pluviométricos em 118 pontos de observação de 15 municípios. Mais de 70% do território japonês é formado por montanhas e colinas, e muitas casas estão construídas em encostas íngremes ou em planícies suscetíveis a inundações, ou seja, zonas de riscos. Além disso, muitas casas japonesas são de madeira, especialmente as construções mais tradicionais nas zonas rurais. O presidente Donald Trump indicou para a Suprema Corte um juiz conservador que incomoda os democratas. Só que o nome dele ainda precisa ser confirmado pelo Senado. O presidente norte-americano indicou para a Suprema Corte do país o nome de Brett Kavanaugh, um juiz que já esteve envolvido em algumas controvérsias nas últimas décadas, como nos anos 90, quando ajudou na investigação contra o ex-presidente democrata Bill Clinton, ou nas eleições de 2000, quando integrou a equipe da contagem de votos de George Bush e mais tarde participou da equipe dele na Casa Branca. Kavanaugh tem 53 anos e era juiz da Corte de Apelações do Distrito de Colômbia, indicado à Suprema Corte dos Estados Unidos, que é composta de 9 juízes, vai ocupar a vaga deixada por Anthony Kennedy, que vai se aposentar. Mas a indicação de Kavanaugh gerou protestos de dezenas de pessoas de grupos gay e pró-aborto em frente à Suprema Corte dos Estados Unidos, e senadores democratas prometeram bloquear o nome dele. Mas os republicanos têm maioria por uma margem estreita e espera-se que a aprovação de Kavanaugh aumente o controle dos conservadores na mais alta corte do país nos próximos anos. E os preços dos produtos continuam a subir na Venezuela, país onde a inflação do passado mês de junho foi de 128,4%, segundo dados divulgados hoje pela Comissão de Finanças do Parlamento. A crise na Venezuela está deixando o país sem alimento e sem mão de obra especializada. Para escapar das longas filas por comida e da escassez de produtos básicos, um alto número de professores já deixou o país. E, em consequência, como se não bastasse a fome, as crianças também sofrem com a falta de educação básica. Muitos venezuelanos estão imigrando para o Brasil à procura de dias melhores. Os que não conseguem atravessar a fronteira continuam vivendo drama no país. E muitos brasileiros realizam ações para ajudar esses venezuelanos. E em Paracatu, você também pode ajudar. A Venezuela hoje passa pela pior crise da sua história. Índices econômicos baixíssimos, instabilidade política e violência têm feito com que muitos venezuelanos se refugiem no Brasil. E para os venezuelanos que continuam em seu país, o que vale é a solidariedade. E aqui em Paracatu, o pastor Ciro Salazar busca, através de doações e de uma mensagem de conforto e fé, levar esperança para essas pessoas que tanto precisam.
No próximo bloco, em Unai, polícia recupera carro roubado em Brasília e criminosos falam que o veículo era encomenda de uma pessoa em Paracatu. Polícia prende drogas em João Pinheiro e em um local conhecido como Baixada dos Totós, em Paracatu. Força Nacional está de prontidão para agir nos presídios federais de segurança máxima do país. E ainda a Denatran libera novamente o pagamento de multas com o cartão de crédito. Os detalhes já já. Guilherme, Renata, Luciana, Jefferson, sabe o que eles têm em comum? Eles são jovens que escolheram ter futuro. No programa Mais Educação do Kaique, eu aprendi pintura. Aqui no CRAS eu aprendi desenho e música. No programa Musicatu, da Secretaria de Cultura, eu aprendi música e artes. No programa Adolescente Aprendiz, eu fui preparada para o meu primeiro emprego. Eu escolhi ter futuro. Estes são alguns exemplos de projetos que geram oportunidade a milhares de jovens da nossa cidade. Centenas de outros jovens constroem uma vida diferente e de futuro todos os dias nos programas A ABB Comunidade, A Escola Vai ao Quilombo, Bem TV, Programa Verde Oliva Jiu-Jitsu, Associação Sport Center, Futsal Feminino, Toque de Bola, nas oficinas da Escola Joaquim Adjuto Botelho e no projeto Vida Vôlei, que já projetou vários jovens, como a Maria Fernanda, que hoje é atleta da equipe Praia Clube. Quer saber mais? Conheça todos os projetos em nosso site e participe! Ser jovem é escolher ter futuro. Prefeitura de Paracatu, mais trabalho, novas realizações. Atenção, cuidado! Você está correndo perigo. O mosquito da dengue vai atacar. E se você deixar, a dengue mata. Se você deixar a caixa d'água destampada, se você não limpar a calha do telhado, se você deixar água parada em garrafas, latas e pneus velhos. Combater a dengue também é sua responsabilidade. Se você não enfrentar o perigo, a dengue pode matar você. Uma campanha de conscientização da Câmara Municipal de Paracatu, trabalhando por você. Escolhas. O que você fará nos próximos 5 anos? Seja qual for a resposta, sua trajetória será definida por suas escolhas. Sei que você não pode mudar todas as coisas, mas pode escolher o que fazer a respeito delas. Examine seu jeito de ser. Você pode escolher reclamar de tudo, ou pode fazer sua parte. Por um ambiente de trabalho melhor, um bairro melhor, um mundo melhor. Escolha ser mais humanitário, mais responsável, mais ético. Viva de acordo com seus valores e encontre a paz e o equilíbrio que o conduzirão na direção de seus sonhos. Acredite, construir o amanhã é dedicar-se todos os dias. A Casa do Empresário de Paracatu, em parceria com o Sebrae, convida você, empresário, para participar da oficina Como Elaborar Controles Financeiros, dia 12 de julho, das 8 ao meio-dia, na Casa do Empresário de Paracatu. Inscrições R$ 30. E atenção, inscrição gratuita para os que participaram do workshop de atendimento. Participe! Para mais informações, 3671-6333.